Bom, boa noite, gente. Acho que devem estar todos mesmo de volta. Eu me lembro que éramos em 50 antes de nos separarmos. Não sei se tem alguém que ainda tá perdido por aí. Tem uma escada para chegar até aqui, então o pessoal, alguns vêm mais Entendi, devagar, entendi. esperando o elevador. Entendi. É, Mas, bom, de qualquer forma, espero que tenha sido um momento proveitoso para todos. Esse momento de debate, esse momento de reflexão sobre as dificuldades, né? E também a exposição de recursos. Espero que todos tenham encontrado alguma inspiração nos recursos que a gente apresentou, certo? E, bom, agora, gente, nós vamos trazer uma sensibilização, né? Nós, nos próximos momentos, vamos começar a introduzir, na verdade, um projeto. Mais tarde, os nossos amigos vão falar sobre esse projeto. Por enquanto, vou deixar um ar de suspense aqui. Mas eu vou pedir para a Monique, se puder compartilhar a tela dela com o vídeo, que a gente vai mostrar agora uma sensibilização do Chico Xavier. Na verdade, nós selecionamos alguns momentos da vida do Chico, momentos em que ele sofre, em que ele acaba aprendendo, é claro, com o sofrimento, né? E pedimos para que vocês prestem bastante atenção e abram seu coração para esse momento de sensibilização, tá bom? Então pode passar, Monique, por favor. Os filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Anda, menino, vai! Lambe essa ferida! Tá esperando o quê? Passa essa língua! Você me faz direito, hein? É só 3 sexta-feira. Me faz direito. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. Mãe. Menino! Aqui! Você tá pensando que eu vou lavar sua roupa todo santo dia? Tem mais, Coqueira? Desgrama! Desgrama! Maldito dia que teu pai te trouxe aqui! Maldito dia! Cansado. Confuso. Reconheço a voz. A carta da minha mãe viu o ditado é do C, não foi? Foi. Vejo coisa que ninguém vê. Por que eu não vejo o senhor? É só você se virar. Então, por que eu não vi a voz dela? Pediram para eu fazer isso. Quem pediu? Você quer mesmo saber sobre isso? Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. Eu sei. Eu sei o quanto você gosta de ajudar os outros, mas você vai sofrer. Com muita desconfiança. Vai alegrar com alguma admiração, gratidão, às vezes raiva. Parece bom? Desconfiança e raiva eu tenho tido a vida toda. Te avisei. Para começar, a gente tem que escrever 30 livros. 30 livros? Mas meu salário é muito pouco. Tem tinta, tem papel, tem mais 13 irmãos. Ou será que meu pai vai tirar sorte grande? Entrem aí, por favor! Esta não é a casa de Deus! Quem faz milagre é santo! Não essas pessoas mentirosas! Vem do Chico! O espiritismo é a obra mestra do engano! É a mais fascinante
simpatia dos que tiveram que levaram seus queridos à tumba! O que você está fazendo aí parado? Tá doendo. Tem sangue. A gente ainda tem muita coisa para escrever hoje. Não tô dando conta, não. Meu olho tá doente. Ter 2 olhos é um luxo. Abre o olho. Onde é que tá a luz? Direita, E agora? embaixo, E agora? direita em cima. Como é que o senhor descuida dos seus olhos nesse ponto? Trabalho. Muito trabalho, doutor. Nenhum trabalho justifica isso, não. O que o senhor faz? Não é que agora eu sou funcionário público? De dia, nessa hora, eu tenho que ir para repartição. Segunda, quarta e sexta tem sessão. Às quintas tem um grupo de estudos. Nas horas vagas, eu tenho que escrever livros à noite. Mas isso não é um emprego público, não. Isso é escravidão, viu? Sou médium, espírita. Olha, não espanta nada que o senhor veja espírito com esse olho todo embaçado aí que o senhor tem. Vou aceitar aqui colírio 3 vezes ao dia, viu, senhor? Vai demorar para ficar bom? Um colírio é só um paliativo, é só para atenuar os sintomas. O que o senhor tem é uma catarata bem complicada aí no seu olho esquerdo. Olha, eu sugiro que o senhor faça revisões mais frequentes e cuide melhor de si. Bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa sensibilização, né? Que mostra um pouco do sofrimento, né? Das adversidades que o Chico encontrou no seu caminho. E tudo isso, na verdade, foi para a gente levantar uma questão, né? Eu vou pedir para o Renato compartilhar os slides novamente, se for possível, para a gente poder refletir sobre uma coisa muito, muito importante, levando em conta todo esse contexto do Chico. Então, eu vou ler a questão para a gente. E, se vocês puderem, por favor, escrevam a resposta no chat, certo? Então, diante dessas cenas da vida do Chico, como podemos retribuir a Deus toda essa vida de dedicação ao Espiritismo? Então, nós vemos, né, por exemplo, que o Chico escreveu mais de 400 livros, né, que ele passou mais de 70 anos trabalhando em nome do Espiritismo, né, através, é claro, tanto da psicografia desses livros, quanto de outros trabalhos de caridade. E a pergunta que a gente faz é nesse sentido: como que a gente retribui, né, em nome do Chico, todo esse trabalho que ele teve, todo esse sacrifício? Como vocês acham que a gente pode retribuir tudo isso? Ali, já temos uma resposta, e eu vou ir lendo, então. A Cris disse: trabalhando pelo Cristo. Humberto disse: evangelizando. Cauê disse: nos sacrificando em prol da doutrina. Tendo disciplina. Também outro ponto muito importante, a Esther colocou. Podem ir escrevendo, gente, por favor. Podem colocar o que vocês pensam, de que forma a gente pode retribuir o Chico por todo esse trabalho. Priorizar a doutrina espírita, trabalhando com disciplina, respeito e dedicação, disse a Irani, dando visibilidade ao Espiritismo através de nossas ações no bem,
A Joyce disse se doando de corpo e alma e sem reclamar, na busca constante do equilíbrio físico e espiritual. A Rose disse que dando continuidade às obras de Chico. Muito legal, Rose. É muito bacana isso, né, Gustavo? Que se a gente for parar para pensar, foram mais de 400 obras aí, e tudo fazia parte de um plano da espiritualidade, né? Se você observa ali, as obras do Chico, elas vêm como se fosse pintar um quadro, né? Ilustrar, né? Com um brilho novo, diferente, aquilo que a gente já tinha nas obras básicas, né? O próprio Emmanuel falava, né, que se tivesse alguma coisa em desacordo entre o que ele trouxesse e o que Kardec trouxe, que ele deixasse o Emmanuel e ficasse com Kardec, né? Então, é realmente um presente, né, da espiritualidade, todo essa obra da espiritualidade. A espiritualidade já fez a parte dela, né? São 400 obras. O Chico teve papel essencial, mas não fica só aí, né? Agora tá nas nossas mãos. O Chico não tá mais aqui, né? Sim, Fê, obrigado pelo comentário. Vou falar mais um pouquinho sobre isso depois, só vou terminar de ler aqui o que o pessoal comentou. Então, a Zilda disse, só terminando aqui, gente, a leitura dos comentários, rapidamente, a Zilda disse que ele seria o nosso exemplo de vida, com amor, caridade e fé. A Elisandra disse que, convidando com amor mais crianças, seus pais, a participarem das reuniões. Carlos disse que devolvendo os espíritos mais difíceis para o caminho do Cristo. Legal. A Monique, lendo as obras, propagando a doutrina espírita que está nesses livros. Custódio, divulgando e exercitando o evangelho. E a Zilda, novamente aqui comentando, amando os mais necessitados como ele fez. E, finalmente, a Luciana, não cedendo a seduções para o descanso ocioso ou cedendo a futilidades, e usando o nosso tempo possível para trabalhar na doutrina da melhor forma e vivendo conforme os valores superiores que ele ajudou a divulgar. Muito legal, gente. Muito bacana tudo isso que vocês colocaram no chat, né? Mas aqui a gente vem trazer também um outro ponto muito interessante na vida do Chico, né? Porque a maior parte da vida dele, ele passou escrevendo livros, né? Quer dizer, psicografando livros. E, como eu disse, todos vocês já devem saber, né? Essa informação ela é bem comum. Ele escreveu mais de 400 livros, né? Ele passou mais ou menos 70 anos da vida dele só psicografando. Então, até alguns companheiros colocaram isso, né? Muito legal. Todos colocaram pontos muito válidos, né? Mas uma das formas, talvez uma das formas mais importantes da gente valorizar todo esse trabalho, todo esse sacrifício que o Chico teve durante a vida dele, é pegando as obras, né? E trabalhando elas, lendo elas, é claro, compreendendo-as e levando o conteúdo delas para a nossa evangelização, né? Essa é uma das formas da gente conseguir valorizar o trabalho do Chico, né? E era isso mais ou menos que a gente queria trazer para vocês nesse momento, né? Que é um material não só em número muito grande, né? Mas um material muito rico e que vale muito a pena ser trabalhado, certo? Então, era isso que a gente queria trazer com essa sensibilização e com essa discussão. E agora acho que eu passo a palavra, não sei se o Fê quer comentar mais alguma coisa, vi que ele ia falar mais alguma coisa. Não, era só isso mesmo. Então, existe um plano divino que a gente tem que ter um olhar sensível, né, para perceber isso, né? E agora está nas nossas mãos. Acho que a Caterine vai falar agora, porque isso que a gente está vendo agora tem tudo a ver com o que a gente vem desempenhando na evangelização online, tudo a ver com o projeto que a gente vai falar agora. Oi, Fê. Na verdade, deixa eu passar a palavra para a Mônica. Também já vai falar um pouquinho desse projeto, tá bom?
Oi, desculpa. Eu acho que eu vou pedir para o Felipe dar uma lida no texto, maravilhoso. Eu acho que esse texto, ele vai completar esse vídeo do Chico. E aí, em seguida, eu falo do projeto, tá bem? Perfeito. Esse texto, ele é muito, muito especial, né? Ele é um capítulo do livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, por espíritos diversos. E quem vem trazer essa mensagem é o espírito Carlos Lomba, e se chama Espíritas pela Segunda Vez. Ele começa assim, então, que o número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. E a militância doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade espírita vincam a alma de profundas e claras percepções que transpõem a força amortecedora da carne. Então, aquilo que a doutrina traz é como se fincasse raízes no coração de quem já teve contato uma vez com ela numa encarnação. E daí nasce o valor inapreciável da leitura, da meditação e da troca de ideias sobre as verdades que o Espiritismo encerra e a sua consequente realização no dia a dia terrestre. Então, estudar e exercer as obrigações de caráter espírita é construir para sempre. Rasgar e ampliar horizontes que enriquecem as ideias inatas, destinadas a se desdobrarem quais roteiros de luz na época da meninice e da puberdade, nas existências próximas. A Terra recepciona atualmente a quinta geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. E esse evento de suma importância na espiritualidade reclama vigilante dedicação dos pais, mais viva perseverança dos médiuns e mais acentuada, olha só, a abnegação dos evangelizadores espíritas e maior compreensão de todos. Aí ele encerra dizendo pra gente assim, amigo, o espiritismo é nossa causa comum. Auxilia os novos velhos mergulhadores da carne. Então que a gente... eu não sei se tem mais algum trechinho aí depois, não, né, Renato? Que a gente gostaria de trazer disso ressaltar justamente essa questão aqui, né? Ele está falando de que a gente está recebendo agora na humanidade a quinta geração de profitentes do espiritismo. Então, tem uma grande chance não, ele traz como um fato, daqueles que encarnaram na primeira geração estarem reencarnando. E quando eles reencarnam, eles já nascem com o espiritismo e os conceitos espíritas já ali tão inatos. Então, é até engraçado que já deve ter acontecido com alguns aqui, de ter visto crianças falando com naturalidade, mesmo sem conhecer do espiritismo, né? Sobre espírito, sobre até tema de reencarnação, sobre fluidos. É muito peculiar isso, mas aí ele vem chamar a gente para
para a grande importância desse momento na espiritualidade. Porque, olha só, esses espíritos estão reencarnando de novo, eles têm papéis a desempenhar. Então, é uma grande responsabilidade nossa, como evangelizadores, estar trazendo a doutrina para eles de forma pura, de forma clara, e de forma a despertar aquilo que eles já houveram aprendido na outra encarnação. Para que eles possam continuar e prosseguir esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, sendo como evangelizadores ou como for, no meio espírita. E ali ele também estava falando da importância da leitura. Para concluir, além da leitura, o estudo em conjunto, que é isso exatamente que a gente está fazendo agora. A gente está se debulhando sobre a própria doutrina espírita para poder nos fortalecer para essa tarefa. E nos fortalecer, porque é muito importante a gente estar em contato um com o outro, para poder prosseguir e fazer com que a gente alcance mais corações, né? Com que o Cristo alcance mais corações. Agora, se a Mônica quiser falar um pouquinho também. Sim, gente. Muito legal essa página. Porque são espíritas que estão reencarnando. Imagina que eles já trabalharam no espiritismo e agora estão voltando, caindo do nosso colo, nas nossas mãos. E o que será que isso tudo tem a ver com o filme do Chico, né? Nós sabemos que todos nós trabalhamos muito na casa espírita, também temos muito trabalho no lar, o trabalho profissional, mas a gente tem que ter um sacrifício ainda maior para poder receber esses espíritos que estão vindo com missão para trabalhar pelo espiritismo, pelo Consolador Prometido. E a gente ficou pensando sobre isso, né? No CR Sul também foi perguntado para todos os estados do Brasil o que cada estado está fazendo para estimular a leitura da criança e do jovem. E assim, eu participei dessa reunião, eu posso dizer assim que não tem nada assim muito grande, não. O pessoal tem feito assim um teatrinho para estimular a leitura em relação a algum livro, mas muito pouco. Então eu pensei assim que São Bernardo também não estava fazendo grande coisa, mas a gente podia se unir, né? Se unir e fazer um projeto muito legal, né? Que ainda não existe, né? Está nas nuvens, está no mundo das ideias, né? E a gente podia marcar reuniões, né? E se unir. Porque se nós ainda não estamos alinhados doutrinariamente, né? Nós estamos alinhados no sentimento. A nossa causa comum é o espiritismo. E aí uma forma de retribuir o sacrifício do Chico, que assim deu um boom no espiritismo aqui no Brasil, uma forma de retribuir, é pegar essas histórias, é pegar um acervo enorme e oferecer para a criança e para o jovem. Eu sei que está parecendo complexo, mas a gente pensou uma forma legal. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá. Só um minutinho, eu não estou vendo os slides. Sabia que ia me perder aqui. Espera aí. Eles não estão sendo projetados. Se o Renato puder projetar. Ah. Estou vendo. Agora sim. Projeto Leitura. Então não tem nome. Né? A gente colocou o projeto Leitura porque tinha que botar alguma coisa. Colocamos lá a imagem aí, mas a ideia é que seja uma construção de todos nós construindo assim, o objetivo, o nome, a estratégia, né? E a gente pensou nessa homenagem aí do Chico, uma forma de retribuir o sacrifício dele é buscar nessas obras aí, né? E mais para frente associar às obras de Kardec. A gente pensou nisso, pode passar o slide. E aqui, ó, só tem um pouquinho dos livros do Chico, que tem mais, daqueles livros que tem pequenos contos, pequenas histórias, que elas são muito marcantes. Então, aquilo fica no cérebro mesmo, aquilo marca. E a proposta que a gente pensou é que
nem todo mundo sabe desenhar. Quem sabe desenhar, pega ali, ilustre e resolve, né? Agora, o evangelizador que não sabe desenhar, ele vai ter que pegar algumas imagens no Google, fazer alguns recortes, mas a ideia... Pode passar o slide. Eu nem li, né? Mas depois eu leio o que estava ali. A ideia é que a gente consiga montar uma tabela onde tem ali o resumo de cada história, o tema principal, as ilustrações que a gente possa produzir juntos. Imagine um acervo desse nas mãos dos evangelizadores de São Bernardo do Campo. Cada um possa ir buscar ali esse recurso. Então, eu vou pedir para o meu marido falar assim, um pouquinho de legal que tem em cada historinha, assim, bem rapidamente, porque depois a gente vai ter um apoio do evangelizador construindo isso ao vivo. Walter não está pronto ou quer que eu continue explicando aqui? Pode falar, então. Oi, pessoal, boa noite. Eu não sei se já está projetando aí na tela, acho que já, né? Sim. Continuação aqui do projeto Leitura, e é óbvio que tem muitas maneiras da gente estimular a nossa criança a ler, né? E só reforçando o projeto, hoje nós sabemos que as crianças elas têm muita dificuldade de querer ler, e quando se aproximam da obra espírita, até pelo vocabulário mais elevado, que os espíritos gostam de utilizar, isso cria uma distância. Então, nós, no papel que temos, conforme a mensagem que veio, que é de despertar aquele trabalhador espírita que veio com uma missão na criança, né, no jovem, é importante estimular, porque é na doutrina, são nos livros da codificação, nos livros espíritas, que a criança vai encontrar a doutrina espírita. Então, ela tem que ser estimulada. Muito bem. Diante disso, nós tivemos algumas ideias. E uma delas foi essa aqui. Trazer, por exemplo, aqueles livros do Chico que falam dos contos espíritas, inclusive muitos deles do Humberto de Campos, que assina como Irmão X. Então, nós trouxemos alguns contos que, quando a criança se aproxima, ela se interessa porque são histórias pequenas e muitas vezes com um apelo interessante sobre o mundo espiritual. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para a gente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse conto aqui chamado Mãos Enferrujadas, não é? Onde o Joaquim Sucupira ele desencarna e não entende por que ele tinha os braços e as mãos paralíticos. Na vida na Terra, ele tinha sido muito rico, mas ele se dedicou apenas a estudar, e ele ficou numa vida de isolamento, como se fosse aquele num mosteiro, né, isolado. E aí ele se dizia cristão, mas detestava os católicos, os espíritas, os reformistas. E quando ele se viu, então, no mundo espiritual, depois de desencarnar, ele viu que precisava entrar na fila da reencarnação, porque ele precisava, na verdade, era de trabalho, de movimento, né? E na Terra ele não tinha trabalhado, ficou só estudando. Então, esse é um conto, é uma história, que está no livro Luz Acima, Psicografia do Chico. E aqui a gente traz a referência doutrinária. Como assim? Para o evangelizador que quiser trabalhar esse tema, ele vai poder usar penas e gozos futuros, céu e inferno, os espíritos sofredores. No livro dos espíritos ainda, a lei de trabalho, a lei de sociedade. Você não pode se isolar, não adianta querer ser um monge isolado, sem atuação na sociedade. Sede perfeitos, e aí nós vamos ter o homem no mundo como ele vai ser. A parábola dos talentos, você não vai enterrar seus talentos. Vejam quantas coisas da doutrina. Então, se no programa do evangelizador tem algum desses temas, ele pode lançar mão dessa história. Isso estimula também a leitura da criança e, ao mesmo tempo, aproveita para fazer um trabalho doutrinário com algum tema da codificação. Então, essa é uma história. Tem muitas histórias. Essa aqui da Filha Rebelde é fantástica. Olha só que barato. Está no livro Pontos e Contos. A Emilinha era uma filha muito rebelde. Queria fazer tudo da vontade dela. E quando a mãe chamava ela para ter uma vida mais correta,
ela dizia que não queria ter os sermões recomendados, né? Era muito materialista, não acreditava no que a doutrina espírita ensinava. Só que o tempo e a dor e a morte vão mostrando a realidade. Quando ela desencarna e está no mundo espiritual sofrendo muito no círculo de sombras, ela não conseguia nem ouvir a voz da mãe dela. Os anos passaram e quando ela estava próxima da sua reencarnação, ela foi saber o que ia acontecer para reencarnar. Ela viria novamente próxima da mãe. Só que dessa vez ela viria como uma criada humilde na residência da mãe, para ter então a verdadeira condição de obediência e poder aproveitar e valorizar o tesouro da família que Deus tinha concedido. Vejam que interessante para o jovem, para a criança, perceber o valor da família, né? Porque se não valorizar a família, pode ser que não tenha nem a família. Ela ainda teve sorte de nascer junto da mãe. Tem gente que nasce totalmente fora disso. São reflexões importantes. Referência doutrinária, novamente, penas e gozos futuros, espíritos sofredores, laços de família, ingratidão dos filhos e os laços de família, materialismo, reencarnação, enfim. Aqui, qual é a ideia nossa? É um catálogo, e eu vou interromper aqui para não ficar extenso, eu vou para o último. É muito bacana esse material, mas aqui tem um caso do livro Cartas e Crônicas, que tem uma tragédia no circo em Niterói, né? E essa tragédia ocorre, e aí ele conta a história anterior, onde um grupo de pessoas, em 177 d.C., os romanos lá lançaram os cristãos nas feras e tacaram fogo nos cristãos. O tempo passa e aqueles que haviam feito isso são agrupados nesse circo e sofrem nesse incêndio de Niterói. É uma forma da gente compreender esses infortúnios, esses padecimentos, às vezes coletivos, né? Esses flagelos, muitas vezes, para a gente entender as razões daquilo ali. Muito bem, gente. Então, esse aí foi uma visão geral que a gente queria trazer e, de uma forma interessante, esses contos que são encontrados nas obras do Chico são muito úteis para ilustrar temas doutrinários da codificação e tornar a coisa mais atrativa e palatável. Tá bom? Era isso. Obrigado, boa noite para todos aí. Mônica, estava com você. Tá bem. Meus queridos, a gente pensou assim com muito carinho de fazer uma espécie de treinamento, para a gente perder o medo de manusear essas histórias, né? A gente tentar ilustrar do jeito que a gente conseguir, né? Então, tem uma história lá que o rapaz fala no microfone, Jesus te ama, e o cara estava ouvindo, tentando suicídio, aí ele ouve aquilo, desiste na mesma hora. Então a gente pensou, pega o microfone, pega um pessoal na obra lá, tentando mexer. Enfim, um trabalho assim de evangelizador mesmo, tentando ilustrar aquela história, né? Porque a criança realmente precisa de imagens. Então o livro sem gravuras não dá. Então a gente pensou de fazer isso ao vivo com vocês e treinar. Em seguida, a gente ia lançar um desafio, né? Quem sentisse assim, né? Por isso que a gente botou o sacrifício do Chico. Quem sentisse lá no coração a vontade ainda de aumentar o seu labor em prol da criança, do jovem, quisesse aderir a esse projeto e também escolher uma história e tentar ilustrar, porque uma pessoa só não vai conseguir tudo, mas todos nós juntos podemos montar um grande acervo com essas histórias. Então, a ideia era que a gente conseguisse fabricar do jeito que a gente conseguisse, sabe? Aí eu não sei o que fazer, que o nosso tempo estourou. A gente pode colocar isso no grupo de WhatsApp, a gente pode filmar e colocar lá, para vocês verem. Mas essa parte de organizar a proposta, eu vou pedir para a Monique explicar melhor. Pode falar, querida. Então, vamos deixar mais claro, né? A proposta, eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, rapidinho. A gente vai mandar um linkzinho, só para a gente saber quem gostaria de participar, para a gente ter uma ideia, né? Vai colocar o nome, a casa espírita, e
Aí um dos projetos é o projeto de implantação de evangelização online. Aí aqueles que não têm a evangelização e desejam participar desse projeto, marca sim como participante. Aqueles que já têm evangelização e querem contribuir, né, juntar um grupo entre a gente para pensar em como ajudar esses nossos amigos, também pode marcar que quer participar. Como sim, já realiza evangelização online e deseja contribuir. Isso é sobre o projeto Implantação de Evangelização Online. E aí tem uma outra pergunta aqui, deseja participar do projeto Leitura? Aí vocês marcam a opção, espero que sim. E aí o que a gente coloca para vocês é que o projeto não exige que seja um evangelizador experiente, com prática em fazer recurso e tudo mais. Na verdade, a gente quer se unir para construirmos juntos um acervo de recursos e histórias, começando por esses livros do Chico, que a gente vai passar direitinho. E eu vou mostrar a pastinha para vocês. A gente vai compartilhar essa pasta com vocês, Projeto Leitura São Bernardo, que vai ter aqui a lista de livros, aí os PDFs, aí no projeto mesmo vai ter essa pasta chamada Histórias e Recursos. O que a gente ia mostrar para vocês, mas acho que a gente vai tentar gravar de alguma forma e mandar depois, é sobre essa história aqui, Mãos Enferrujadas. E aí, a pessoa que construiu coloca aqui o recurso. Nesse caso foi uma apresentação de slides, mas podia ser um videozinho, podia ser gravar como que foi contado, foi um recurso à mão, né? E aí tem um documento, e lá vai falar, olha, o autor do documento foi o João Guilherme e a Letícia Martorelli. Acho que é melhor dar um zoom, né? Só um instantinho. Aí o nome, Mãos Enferrujadas, o livro Luz Acima, eu esqueci de pôr o espírito aqui, eu não me lembro. O Chico, Hilário Silva, o espírito. Aí iam colocar a faixa etária que pode usar a história, qual a reflexão principal que a história trouxe, que objetivo você daria para uma reunião que trabalhasse essa história, quais os temas doutrinários que a gente pode trabalhar, e aí a gente tem um livro que já nos indica algumas ideias de temas doutrinários relacionados às histórias, como transpor isso para a vida da criança, então que relações a gente pode fazer, e qual o recurso. Foi utilizada uma apresentação de slides. E vai ser um compartilhamento entre a gente, né? Então a gente vai com calma, juntos, vamos ter uma próxima reunião, mas a ideia é a gente aumentando essa pasta e aqueles que participarem do projeto vão ter acesso a isso e poder usar na evangelização, né? O que é muito bom que a gente vai ter lá o tema tal, será que tem uma história, né? E a gente vai construindo junto, sem medo. É isso, a gente vai mandar o link para vocês preencherem. Amigos, olha, qualquer dúvida pode ligar para a gente. Os telefones estão lá no WhatsApp. E tem um slide muito importante que a gente separou 3 datas para a gente continuar esse projeto. Quando acabar essas 3 datas, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Mas vamos continuar, vamos dar um passo e um passo de cada vez. A gente dá um passo e vê o que a gente faz depois. Então tem aí 31 de julho, 21 de agosto e 11 de setembro. Foram as datas que não coincidem com os trabalhos da USE de São Paulo. Então, foi muito difícil achar um buraquinho na agenda. E seria às sextas, nesse mesmo horário. No trabalho de sacrifício nosso. A ideia é que quando chegue nesse dia 31 de julho, alguns já experimentaram pegar uma história e tentar ilustrar e apresentar. E aí a gente continua pensando como que isso pode estimular a leitura da criança, do jovem, para que a doutrina espírita que está nos livros, né, não aquela doutrina só de boca, né, porque o palestrante falou, mas aquela que está escrita ali, ela possa chegar, então, até a criança e o jovem. Essa é a proposta, amigos. Eu acabei a minha fala aí, vocês podem continuar. Obrigada, Mônica. Então nós vamos nos encaminhando agora
para a prece. Por favor, guardem essas datas, a gente vai colocar no grupo do WhatsApp também, tá? E assim, se uma colega não pôde participar, tá? Pode compartilhar com ela, né? Vamos criar um acervo bem legal aqui para a nossa região, tá bom? Eu vou pedir para o João fazer a nossa prece de encerramento, pode ser, João? Pera um pouquinho, João, eu acho que tem um recadinho da Thaís sobre o WhatsApp, Thaís. Oi. Eu vou mandar o link do WhatsApp aqui no chat para quem ainda não está a entrar, para a gente falar também do projeto Leitura, né? Agora, mais do que nunca, esse grupo vai ser útil para a gente, né? Obrigada, Thaís. E não esqueçam de compartilhar, né, os bons exemplos de vocês lá também, né? A gente quer esse grupo para a gente apertar os nossos laços, né? Estreitar os nossos laços, tá bom? Antes de você fazer a prece, João, eu só queria falar que nós estamos disponibilizando o link da nossa avaliação, tá? Está aqui no chat e também vai estar no grupo, tá bom? É importante vocês, é o nosso meio de comunicação, então é muito importante essa devolutiva para nós, tá? E depois da prece, né, quem puder ficar, a gente tem um presentinho para vocês, tá bom? Pode fazer a prece, amigo. Tá bom. E assim, serenando nossa mente e entrando em nossos corações, sentimos o apelo da espiritualidade superior, a fraternidade, a renovação, a implantação desse reino de amor e concórdia que o Cristo e o Espiritismo nos chamam a realizar. Que possamos, Mestre, sermos nós as cartas da Boa Nova aos corações tenros que reencarnam na Terra com o objetivo também de mudança e transformação. Agradecemos, Senhor, a toda oportunidade de trabalho, porque cada trabalho feito com coração é um mérito para nossos espíritos ainda tão devedores. Sê com todos nós. Nos dê paz, harmonia e amor em todas as situações de nossas vidas. Que a paz venha à Terra e que possamos ser instrumentos e canais do bem. Que assim seja.
Graças a Deus.